Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês. Hoje a gente vai falar sobre administração em enfermagem. Serão várias aulas ao longo dos dias, né, dos nossos encontros. E para que a gente entenda um pouco sobre o que é a administração em enfermagem, a gente vai ter que voltar um pouquinho para poder entender essa sequência que faz com que a enfermagem tenha alguns percursores, tenha alguns exemplos e algumas teorias das quais a gente precisa seguir, né? A gente sabe que a enfermagem nada mais é do que a administração, a coordenação de pessoas e equipes que precisam trabalhar em sintonia em prol de uma única coisa ou de um único objetivo, tendo assim uma teoria de base, tá? Então a gente vai precisar entender quais foram os nossos percursores, quais foram os nossos embasamentos teóricos e quais são as teorias que estão embasadas as nossas unidades aonde a gente vai estar trabalhando, né? Na maioria das vezes, essas teorias, essas questões administrativas, principalmente na enfermagem, elas abordam mais a área hospitalar. Na unidade básica, não tem uma teoria que embasa. Geralmente, o serviço é dado por sequência, né? A gente tem um caráter a seguir, a gente tem uma linha para trabalhar, onde a gente tem que alcançar metas, a gente tem objetivos, nós temos dados, porcentagens para atingir durante o nosso ano. Então, não é trabalhado em cima de uma teoria específica. Claro que existe a teoria em que a gente trabalha, em que a gente atende, que seria baseada em torno das necessidades humanas básicas, mas que são outro tipo de teorias que são as da enfermagem, e não as teorias da administração, tá? Então, mais uma vez, eu fico com vocês nessa nova matéria. Como todo mundo já sabe, meu nome é Grace, eu sou enfermeira, sou professora, atualmente estou cursando 2 pós-graduações, né, e trabalho na Unidade Básica de Saúde e também sou coordenadora dos estágios do Colégio do Liceu, tá? Vamos lá falar um pouquinho, então, sobre as nossas teorias. A gente precisa ter uma noção de administração e enfermagem. Por que que eu falo que a gente precisa ter uma noção? Porque para que seja feita um bom trabalho, para que a gente encaminhe de acordo com aquilo que a gente quer que aconteça, a gente tem que saber qual é a teoria, como vai ser o nosso planejamento, e a gente tem que voltar um pouquinho para ver se a nossa função está dando certo e também fazer uma reavaliação caso seja necessário mudar de teoria, né? Então, para isso, a gente precisa entender quais são as nossas teorias que a gente se embasa. Administração hospitalar. Como eu falei já de início, né? Geralmente, as teorias funcionam melhor na rede hospitalar, tá? Porque lá é um complexo diferente, é onde todo mundo trabalha de uma forma a conquistar o mesmo objetivo. Na unidade básica é um pouco mais separado, porque a gente trabalha com equipes separadas, então são uma enfermeira para cada equipe, né? São saúdes da família, programas diferentes, né? Então vamos falar mais voltado à administração hospitalar. O que é gestão, afinal? Então, segundo o nosso Aurélio Básico, né? Vem do latim gestione, que é o ato de gerir, gerenciar a administração. Em saúde, significa gerir, gestar, cuidar, trazer a vida, né? Então, são diferentes significados, né? Conceito de administração. Então, segundo Chiavenato, a tarefa de administrar é um processo de planejar, organizar, dirigir, controlar
a fim de alcançar objetivos, né? Nada mais é do que a gente se embasar numa teoria, fazer com que essa teoria decorra de acordo com o programado e avaliar para ver se a gente está tendo os resultados positivos ou negativos para tais alterações, tá? Então, qual é a estrutura da nossa gestão? Como ela é estruturalmente falada? Então, a gente precisa ter um planejamento, a gente precisa de uma organização e precisa de uma execução para saber se o nosso plano deu certo. Algumas atividades e responsabilidades da administração são recursos humanos, né? Técnicos e financeiros, onde a gente precisa gestar pessoas, materiais e equipamentos. Direção e coordenação de atividades de um hospital, onde ele pode ser público ou privado. Organização e controle dos sistemas de compras e dos custos, né? Então, para isso a gente tem uma administração hospitalar. E o gerenciamento das áreas de apoio e logística hospitalar. Como que acontece isso? A forma em que isso acontece é quando a gente cria uma comissão de dentro do hospital ou de dentro de uma unidade para que ocorram em sequência esses fatores, né? Em que a administração libere pessoas para que a gente delegue essa função e que cada pessoa ocupe uma linha específica para que tudo ocorra dentro do planejado e que seja executado da melhor forma, com a garantia de que a gente não vai extrapolar em preços e valores, né? E que a gente possa fazer um bom trabalho, tá? Então, funciona mais ou menos dessa forma. Temos, então, a supervisão do dia a dia do hospital, que são as questões burocráticas e administrativas, né? Supervisão de contratos e convênios, através dos princípios da gestão, qualidade, viabilidade dos serviços, prestar suportes aos setores afins, né? Então, a gente tem que estar sempre dando suporte para que todo o roteiro hospitalar, todo o roteiro da administração funcione. E também diagnosticar problemas e buscar soluções, né? Então, para isso tem que ter um feedback. Um hospital nada mais é, portanto, que uma unidade econômica que possui vida própria e difere das empresas, porque no que diz respeito ao seu objetivo final, a manutenção ou restabelecimento da saúde do paciente e ao produto básico oferecido, que no caso compreende os serviços da prestadora de um cliente, como parte do processo de tratamento controlado pelo médico e demais profissionais envolvidos, né? Então, nós não temos digamos, um produto final em que a gente possa pôr à venda e que a gente possa ter lucro, né? A gente tem um produto cliente, paciente, que entra na nossa unidade e que precisa sair dali restabelecido, causando para nós o lucro, que na verdade não é monetário, mas sim em questão de saúde, em questão de bem-estar, em questão de a gente ter certeza que esse paciente entrou ali, foi acolhido da melhor forma, né? Esse é o nosso único produto final. Quanto aos sistemas, né? Quais são os sistemas básicos que a gente tem numa administração? Então, eles podem ser classificados como público ou como privado, né? Seriam os nossos hospitais públicos e os nossos hospitais privados. As funções do hospital, então, existe uma comissão de especialistas da Organização Mundial de Saúde, que elencou as funções que devem ser desempenhadas pelo hospital. Então, quais são elas? Função restaurativa, preventiva, educativa e pesquisadora. Quanto à função restaurativa, a gente trabalha com a parte de diagnóstico, onde são realizados em serviços de ambulatório e internação.
tratamento de doenças, a parte curativa e paliativa, reabilitação física no quesito mental e social, e atendimento e tratamento de emergências no quesito acidentes. Isso seria a nossa função restaurativa. Quando se trata da função preventiva, então a gente trabalha com alguns outros fatores específicos, sendo ele supervisão na gravidez normal e do parto, supervisão do crescimento, controle de doenças contagiosas, prevenção contra doenças de longa duração, prevenção contra invalidez física e mental, educação sanitária e educação ocupacional. Tá? Função educativa, nada mais é do que o nome já diz, né? Estudantes de medicina, pós-graduação, especialistas e clínicos gerais, enfermeiros e obstetras, assistente social, profissionais sociais e profissionais afins. Então, é a função onde o hospital abriga, né, os estagiários, os residentes, né, que são essas funções educativas. A função pesquisadora seria, então, aqueles que estão fazendo mestrado, doutorado, né, que atinge mais os aspectos físicos, psicológicos e sociais da saúde e das doenças, né? Uma atividade hospitalar, ela é mais técnica e administrativa, a pesquisadora. Os hospitais, eles podem e são classificados de acordo com o Ministério da Saúde com as seguintes unidades. Então, ele pode ser um hospital unidade sanitária, onde ele é uma unidade mista, um hospital local, distrital, hospital de base, hospital de ensino universitário, que é o que a gente falou sobre as fases anteriores. Quanto aos aspectos clínicos e administrativos do hospital na sua classificação, temos os clínicos, que são os gerais, né? Então, é um hospital de clínico geral, onde ele recebe pacientes de diversas especialidades, clínicas ou cirúrgicas, podendo ser limitados a determinados grupos etários, como, por exemplo, um hospital infantil ou um hospital geriátrico. Os hospitais especializados já são hospitais capacitados para receber pacientes em uma especialidade específica, só tratando, por exemplo, psiquiatria e oncologia, tá? Outras classificações das definições hospitalares, então, seria a questão do tamanho ou o porte hospitalar, que é dado a partir da quantia de leitos em que se encontra na nossa unidade. Ele é classificado como hospital de pequeno porte quando ele consta até 50 leitos. A partir disso, 51 já é um hospital de médio porte, tá? Que vai até 150 leitos. 151 já são considerados hospital de grande porte, até 500 leitos. 501 ou 500 a mais, já é considerado um hospital de porte especial, tá? Nessa disciplina em administração e enfermagem, qual é o nosso objetivo em estudar isso? Fala muito sobre números, fala muito sobre teorias, mas, infelizmente, a gente tem que compreender essa parte quando a gente for estudar ou quando a gente for trabalhar dentro de uma unidade em que se embasa mediante uma teoria. E aí você vai ficar pensando, mas para que eu estou vendo isso se eu nunca vou trabalhar sobre? Vai, tá? As coisas que a gente mais diz e que a gente mais pensa, que a gente não vai ver na vida real, lá no nosso trabalho, é o que acontece. Exemplo, eu tenho vários, tá? Mas então, qual é o nosso objetivo em estudar administração e enfermagem? Compreender a importância da administração geral, sua contribuição para o desenvolvimento da administração e enfermagem, discutir a gênese do pensamento administrativo em enfermagem,
a administração da enfermagem como uma extensão de cuidar, as relações humanas no trabalho de enfermagem, as funções administrativas como instrumento para a administração e enfermagem, tá? Tudo está interligado. Se falhar uma parte, tudo falha. A enfermagem é o que conta dentro de um hospital, porque se a gente não tiver em sintonia, em equipe, lá em cima a nossa administração pode ser maravilhosa, mas se a gente não conseguir buscar atrás, fazer com que a nossa equipe trabalhe com o mesmo objetivo e tenhamos a mesma linha de pensamento, a gente vai trabalhar um para cada ângulo, tá? Quais são os nossos precursores da administração que eu já havia comentado? Aqui eu tenho algumas citações, tá? Os mais populares que a gente conhece são esses que foram citados aqui, tá? Que é o Frederick Taylor, que é o Henry Fayol, o Henry Ford, George Elton Mayo, Abraham Maslow, e aí a gente tem um ciclo de início, né, aonde eles dão a introdução sobre a administração, e aqui a gente tem um ciclo de conclusão, tá? A gente vai falar sobre eles, tá? Quando a gente fala em teoria clássica de administração, a primeira pessoa que vem à teoria clássica, que foi o precursor, foi Henry Fayol, tá? Então, quem foi o nosso Henry Fayol? Quando foi que surgiu a teoria clássica da administração e qual é o objetivo dessa teoria na administração, tá? Então, Henry Fayol foi um pesquisador, um administrador, que surgiu na década de 1841 e foi até 1925, tá? A visão dele era que a eficiência da organização pela adoção de uma estrutura adequada e um funcionamento compatível com essa estrutura deveria ser totalmente atender totalmente a uma estrutura extremamente organizada, tá? Aonde a gente deveria ter um início, um meio e um fim. E ele também defendia a teoria do homem econômico. Vou explicar por quê. As funções empresariais dele eram com uma técnica de produção, prestação de serviço, né? Na teoria comercial, ele tinha a compra, venda de produtos e serviços, e a segurança dele era a proteção de bens e pessoas. Vamos mais à frente. Na função financeira, a intenção dele era a captação e o gerenciamento de capitais. Ele fazia uma contabilidade com balanços e custos e inventários, onde tudo que entrava, tudo que saía era contabilizado. E ele fazia uma função administrativa chamada POCCC. Eu vou explicar para vocês o que significa. Então, para que acontecessem todos os resultados de uma forma extremamente homogênea ou de uma forma extremamente coerente, ele fez essa teoria do POCCC, tá? Que seria o P nada mais é do que o planejamento. Então, prever, traçar um programa de ação. O O é a organização. Então, o material e o social da empresa. O C, o primeiro C, seria a coordenação, onde se faz uma união, uma liga, para que se harmonizem os atos e os esforços. O segundo C era o comando. Precisava ser dirigido às pessoas para que isso ocorresse de forma harmônica. E o último C era controlador, né? Onde ele precisava velar e cuidar tudo se saía conforme o planejado, tá? Esse, então, era o POCCC. A teoria clássica de administração
ou da administração, as funções do administrador, segundo Henry, era prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, tá? As funções universais da administração são quase isso que ele quer dizer, tá? São previsão, organização, comando, coordenação e controle. Então, vejam, temos as funções do administrador e as funções universais da administração, tá? Vamos lá. Então, o que a gente pode tirar como experiência sobre essa teoria clássica, né? Ela está fundamentada em divisão de trabalho, autoridade e responsabilidade, ou seja, a gente tem um chefe, a gente tem um coordenador e a gente tem uma outra pessoa que fica observando qual é a nossa função, tá? Tem também a fundamentação da disciplina, onde tudo tem que ser feito de acordo com o planejado. Temos uma unidade de comando, então temos o nosso superior antes do nosso chefe. Temos a unidade de direção, que é aquela onde coordena, manda o nosso superior executar e faz com que chegue lá na nossa classe. E temos a subordinação do interesse particular ao geral, né? Que seria a parte em que é o executante. Remuneração pessoal, do pessoal, né? Então, onde cada um recebe pela sua função, gratificado de acordo com a sua função. E temos a centralização e a hierarquia. Então, eu mando, delego para o meu superior, coordenador, que vai delegar para os seus subordinados, certo? Quais são os 14 princípios gerais, segundo File, sobre a teoria clássica? Então, divisão do trabalho, autoridade e responsabilidade, disciplina, unidade de comando, unidade de direção, subordinação dos interesses individuais aos gerais, remuneração do pessoal, centralização, cadeia escalar, então tudo tinha uma ordem a ser seguida, ordem, equidade, estabilidade pessoal, iniciativa e espírito de equipe. Então, eram 14 princípios que precisavam ser trabalhados, precisavam ser executados e precisavam dar o resultado final. Agora a gente vai passar para outra teoria, que é a teoria científica, tá? Teoria científica, quem deu origem a essa teoria foi Frederick Taylor, 1965 a 1915. Tem como proposta básica aumento de produção pela eficiência do nível operacional, que nada mais é em que cada um exerce a função de acordo com o que é formado, tá? Então, ela é fundamentada também na divisão do trabalho, mas é na divisão do trabalho em específico, né? Aonde Taylor justifica que a especialização do operário faz com que aumente o nível e a eficiência na produção. E também ele padroniza as atividades e tarefas. Ele delega as funções para quem está capacitado a realizar. Os princípios da administração científica são salários altos, custos baixos de produção. Óbvio, né? Que se ele quiser que capacite um funcionário, a gente tem que ser bem remunerado, né? Seleção de treinamento de pessoal. Então, essa era uma vantagem para que o funcionário pudesse crescer profissionalmente dentro da empresa.
identificação da melhor maneira de executar as tarefas. Então, eu poderia ser uma enfermeira, mas eu não poderia ser uma enfermeira de UTI. Então, ele encontraria uma outra pessoa para que pudesse executar a função melhor do que eu e me colocaria de acordo com o que eu me encaixasse. Cooperação entre administração e trabalhadores. Era uma administração mais tranquila, onde a gente teria um pouco mais de liberdade e acessibilidade a chegar ao nosso chefe, tá? O objetivo de Taylor era definir princípios científicos para a administração das empresas, resolver os problemas que resultam das relações entre os operários, né? Onde a gente tinha uma maneira, digamos, um acesso mais fácil com o nosso superior, modificar as relações humanas dentro da empresa, aonde cada um iria trabalhar de acordo com a sua como eu posso dizer? Fugiu a palavra, né? Trabalhar de acordo com o que estava apto, de acordo com a sua projeção, né? Conseguir a obediência dos operários às ordens e instruções. Por quê? Porque ele imaginava que se eu pagasse bem o funcionário, se eu treinasse o funcionário, se eu deixasse o meu funcionário capaz, ele seria obediente e ele não teria do que reclamar. A gerência planeja e o operário executa as ordens e tarefas que lhe são destinadas. Então, eu penso, você executa. Esse era o plano dele. Quais eram as críticas referentes a esta teoria administrativa? A gente pode dizer que virava uma coisa mecânica, né? Porque assim, você fala, eu faço. Você fala, eu faço. Você fala, eu faço. E aquilo vira uma coisa mecânica. Então, ele via o homem como uma peça de engrenagem, né? Ele preocupava-se como fazer a padronização das escalas, aonde tinha que ser exatamente daquela forma, não podiam ser trocadas as formas de escalas, né? Fazendo isso uma crítica quanto à questão da enfermagem, aonde acabava fragmentando a assistência de enfermagem. Porque, por exemplo, se eu sou enfermeira obstetra, eu não vou atender nenhum outro caso clínico, porque eu sou enfermeira obstetra, né? Então, eu vou fragmentar o meu atendimento, aonde eu vou precisar de muitos profissionais capacitados para atender uma demanda extremamente grande, né? Os princípios da teoria científica, continuando, né? Planejamento, preparo, controle e execução. Qual era o planejamento? Desenvolver uma ciência para cada elemento de trabalho. Num preparo onde a gente seleciona cientificamente, treina e desenvolve o trabalhador. Né? Por isso, o mecânico. Né? O controle, a gente tinha que fazer cooperação com os trabalhadores para garantir que os passos fossem seguidos à risca. E a execução, assumir que todo o planejamento e organização deixado aos trabalhadores só executarem as suas tarefas. Então, se o meu chefe chegasse e me dissesse, você vai, a partir de hoje, fazer somente punção venosa. Era só isso que eu ia fazer, tá? Então, eu ia acabar fragmentando a minha equipe, porque eu não ia deixar esse processo para ninguém, onde eu somente iria fazer o que foi me cabido ou o que me foi pedido para executar. Os princípios, então, da administração científica de Taylor, era do planejamento, como a gente já falou, era substituir o critério individual, a improvisação e a atuação empírica prática, ou seja, que a gente aprendeu a fazer aquilo a 1920 e aquilo ali ficou, né? Pelos métodos baseados em procedimentos científicos. Então, ele leu lá, ele se baseou numa teoria nova e ele quer que aquilo aconteça, e aquilo tem que acontecer. Os princípios do preparo, então, seria selecionar cientificamente os operários de acordo com as suas aptidões.
e prepará-los e treiná-los para produzirem mais e melhor, de acordo com o método planejado. Aquilo que a gente já falou, né? Onde eu seria só enfermeira obstetra, ou seria enfermeira só especializada em punção, e ninguém mais faria isso. Porque eu tenho aptidão, então eu vou fragmentar para ela fazer isso. Uma abordagem clássica, então, entre as duas teorias, né? Na administração científica, de Taylor, a gente vê uma eficiência no nível operacional, com ênfase nas tarefas, né? Divisão do trabalho, com uma abordagem de baixo para cima, onde existem os cargos, né? Que cada um ocupa e as suas tarefas a executar. O método de trabalho, onde ele opera de forma mecânica, e a organização racional do trabalho, onde um manda e todos os outros têm que obedecer. Já na teoria clássica, né, de Fayol, a gente vê uma eficiência no nível institucional, não é mais no modo operacional. Ele dá ênfase na estrutura organizacional, ele não vê a empresa simplesmente como uma mecânica, né? Como um engenho. Ele aborda de cima para baixo, então é o chefe que manda, daí tem o seu supervisor e os executantes. Ele é dividido em departamentos e não em cargos, né? Trabalha com a fisiologia da organização, então cada um delega uma função até chegar no menor. E trabalha com a estrutura organizacional, ou seja, existem alguns patamar para até chegar no operário, diferente da organização racional do trabalho, aonde o chefe manda e o empregado obedece, né? É uma informação direta. Já na organizacional existe uma hierarquia. Teoria das relações humanas, mais uma das teorias em que é ser utilizada na administração, né? Os componentes dela a gente vai ver, né? Quem são que desenvolvem ela e qual é a função delas, tá? A teoria das relações humanas, a partir de 1930, ela foi desenvolvida por Elton Mayo, tá? Mayo, aquele mesmo das pinças que a gente utiliza lá no centro cirúrgico. Vale enfatizar que é uma variável de pessoas em lugar da variável da estrutura. Ou seja, as pessoas e as estruturas estão desligadas, não fazem correlação nenhuma. Podem ser substituídas. Se eu sair hoje, amanhã eu encontro outro e que vai me substituir, tá? As preocupações são com o aspecto psicológico do homem, aspecto sociológico, deixando de lado os métodos, normas e regras. Então, se eu dissesse para o meu administrador, eu não sou capaz de fazer isso, pronto. Outra pessoa se enquadraria no meu papel e eu sairia tranquilamente, porque eles estavam muito preocupados em saber se eu estava feliz, se eu estava psicologicamente apta a fazer aquela função. E se eu não tivesse, substituir-me iriam. Fundamentada pelas necessidades de humanização, democratização na administração do pessoal. Então, tudo que eu falasse era levado em consideração. Todas as minhas necessidades, se eu precisasse de descanso, era levado em consideração. Se eu precisasse de alimentação, era levado em consideração, né? Então, Elton concluiu que o nível de produção não era determinado pela condição física do trabalhador, mas pela integração do indivíduo no grupo social. Ele tinha que estar envolvido nesse grupo para poder fazer com que a sua produção rendesse. E não a condição física, onde o meu trabalhador poderia ser subsidiado por alguns fatores, como, por exemplo, bom estado, né?
naquela época era julgado as pessoas magras, as pessoas mais saudáveis, né? Então, não tinha esse julgamento, tá? Quais eram as críticas, né? Porque toda teoria tem crítica. Nenhuma delas é perfeita. A gente adapta, a gente tenta fazer uma sintonia melhor para que ela funcione de uma maneira geral, né? Então, houveram os abusos, né, em decorrência da forma paternalista de administrar, como sempre, né? Uma pessoa sempre manda, né? A busca pela harmonia, os conflitos eram abafados e confrontos, desculpa, patrão e empregado eram ignorados. Porque a partir do momento em que você trabalha com uma democracia, tudo que eu falar, tudo que eu pensar, eu posso falar. Cabe a você gostar ou não. Eu estou pensando da minha forma democrática, né? Então, tudo isso era abafado. Ninguém ficava sabendo dos conflitos que aconteciam. Diferente das outras teorias, em que tinha o chefe e os seus outros designados, e isso não chegava no chefe, porque era resolvido antes de, né? Temos uma outra estrutura, que é a estruturalista, tá? A abordagem dela nada mais é do que a teoria da burocracia e da estruturalista, né? A burocracia era com ênfase na estrutura e a estruturalista era com ênfase nas pessoas e no ambiente. Vamos lá falar um pouquinho sobre essa. Quem foi o precursor da burocrática foi Max Weber, né? Que ele tinha um enfoque na racionalidade, aonde ele adequava os meios utilizados segundo os resultados almejados, né? Então ele fazia uma base disso, via qual era o meio de produção mais alto, através disso ele fazia com que os resultados fossem planejados ou fossem almejados de acordo com o que foi produzido. Ele visava a eficiência organizacional como objetivo básico. Então, tudo tinha que ser detalhado. Cada item, cada tópico, ele avaliava. Como ele era de caráter racional, a divisão sistemática do trabalho era a partir da racionalidade, né? Impessoalidade nas relações humanas, considerava um indivíduo em funções dos cargos e execuções que exercem na administração, ou seja, também ali estariam pessoas aptas a trabalhar de acordo com a função que iriam exercer. Qual era a crítica dessa teoria, né? Exagero, apego às normas, regras e regularidades. Então, se fosse dito não é da direita para a esquerda, não era da direita para a esquerda. E aquilo era seguido rigorosamente, religiosamente, né? Eles valorizavam mais as normas e as regras do que o contingente humano. Então, se eu desacatasse uma ordem ou uma norma, meu Deus, eu era considerado um criminoso, né? O enfoque que mais influenciava na prática da enfermagem era justamente essa teoria, né? Aonde tudo era seguido de acordo com a regra, porque antigamente era muito difícil trabalhar na enfermagem, onde a gente não tinha voz, a gente não tinha liberdade de expressão, né? Então, tudo era focado nessas normas e regras, né? Por isso, ainda temos até hoje algumas normas e regras. Por exemplo, como os POPs de enfermagem, né? Onde a vigilância pede para que a gente faça o bonito do POP e que a gente siga de acordo com o que está escrito lá. Se fugir a regra, já vira bagunça, né? A impessoalidade no relacionamento, né? Então, era aquela coisa, dentro do meu trabalho, fora, né? E a necessidade de exibir símbolos que evidenciam o poder. Então, algumas pessoas tinham essa necessidade de mostrar que estavam no comando, né? Por exemplo, eu sou a enfermeira, né?
Quanto a essa teoria, vamos deixar elas assim mais mornas. Elas são teorias difíceis de se explicar, difíceis de se entender, tá? Mas a gente precisa entender mais ou menos a base delas, para que a gente possa prosseguir, tá? Vou falar de mais uma teoria, que é a teoria dos sistemas, tá? Que nada mais é aonde um sistema trabalha dentro de outro sistema. São compostos por subsistemas, são abertos e têm intercâmbio com o ambiente. Suas funções dependem da estrutura, né? Então, nada mais é do que uma teoria que trabalha dentro de um sistema. Na década de 60, ela foi instituída. Ela tem 3 premissas básicas, onde os sistemas existem dentro de sistemas, os sistemas são abertos e as funções de um sistema dependem da sua estrutura. Então, é uma teoria mais prática, digamos assim, que não existem tantas regras como as outras, né? Eles podem ser abertos, onde eles intercambiam matéria e energia com o meio ambiente, restaurando assim suas pedras de energia, caracterizam-se por estímulos e respostas, né? Então, eu vou levar lá e pergunta. Se o trabalhador disser que não, ele vai lá e muda o estímulo. Fechados, então, é quando não tem intercâmbio com o meio ambiente, ou seja, não interferem e nem recebem influência deles. Então, se eu digo que estou com problema, que aquela ala está com problema, ele vai ser simplesmente ignorado, né? Porque o meu sistema é fechado. Quais são as críticas? Né? As organizações, então, são aceitas como um subsistema maior. Por exemplo, o sistema de saúde aceita apenas o que for compatível com as suas políticas de saúde, né? Então, essa uma crítica, a gente tentar entender o seguinte. Eu sou especializado em oncologia. Eu não posso receber um paciente geriátrico no meu hospital. Eu tenho um sistema fechado. Para que eu possa atender com excelência e com qualidade, eu só vou poder atender os meus pacientes oncológicos. Se eu fazer uma mistura, o meu sistema vai virar aberto. Então, não faz parte do meu roteiro, certo? Nossa aula de hoje era isso, tá? Para as próximas aulas, a gente vai detalhando um pouco mais, a gente vai falando um pouco mais sobre essas teorias. Espero que eu tenha sido clara de forma possível. Não são matérias fáceis de se entender, né? Aliás, história é uma coisa um pouco mais difícil. Eu, particularmente, não gosto muito da história. Mas, para que a gente entenda, infelizmente, a gente tem que voltar um pouquinho, né? Um beijo para vocês. Boa semana. Qualquer dúvida é só chamar a prof. Tchau, tchau.